É possível ver essas saídas dos tubos de jato. Elas são ativadas uma a uma, começando por volta das 6 da manhã e seguindo até aproximadamente 9 da manhã. Depois, ocorre um desvio completo, liberando cerca de 1.105 metros cúbicos por segundo, o que representa uma liberação extremamente intensa. Eles acreditavam que o cânion estava vazio. Pensaram que submergir tudo apagaria qualquer vestígio do que existiu antes de nós. Por 60 anos, o reservatório manteve tudo escondido sob dezenas de metros de água e lama. Então veio a seca. O nível do lago baixou e a terra voltou a emergir. Algo que nunca deveria ver a luz do dia novamente começou a aparecer. O que surgiu daquela linha d'água em retração não correspondia a nenhum registro histórico conhecido e forçou os investigadores a admitir uma verdade que o governo jamais planejou encarar. O colapso secreto que esconderam da América. O evento que quase devastou o Oeste começou de fato no inverno de 1983. As montanhas rochosas ficaram soterradas sob um dos maiores volumes de neve já registrados. A princípio, ninguém percebeu o risco, pois nevascas intensas eram comuns em anos de El Niño. O temor surgiu quando o calor chegou rápido demais. Toda a cadeia de montanhas aqueceu durante uma primavera precoce e inesperada. A neve derreteu em ritmo extremo, e a água passou a invadir a bacia do Rio Colorado mais rápido do que qualquer sistema de medição conseguia acompanhar. O nível do lago Powell começou a subir centímetro após centímetro, a cada hora. No início, a elevação parecia controlada, mas logo se tornou alarmante. O reservatório ultrapassou muito além da zona segura. A barragem jamais foi projetada para suportar esse tipo de pressão. Naquele ano, uma crise levou a estrutura ao limite de sua estabilidade. A enorme quantidade de neve acumulada nas montanhas, combinada com o calor repentino da primavera, provocou um derretimento em velocidade assustadora. As profundidades da neve nas regiões elevadas do Colorado, Wyoming e Utah alimentaram um fluxo de água nunca visto. O lago Powell subia a cada hora. Os operadores da barragem, responsáveis por monitorar cada variação do nível, observavam da sala de controle da barragem de Glen Canyon a superfície da água se aproximar perigosamente do topo do paredão de concreto. O receio aumentava porque eles sabiam o que estava em jogo. Se a água transbordasse de forma descontrolada, toda a estrutura poderia se romper. A equipe sabia que restava apenas uma opção. Era necessário liberar água antes que o reservatório atingisse o limite máximo. As turbinas normais já operavam em capacidade total e não conseguiam escoar o volume necessário. Os operadores foram obrigados a acionar os vertedouros de emergência, enormes túneis escavados na rocha durante a construção original. Eles haviam sido projetados para uso apenas em condições extremas e nunca tinham sido abertos desde a conclusão da barragem. A expectativa era que esses vertedouros drenassem a água com segurança antes que o nível chegasse ao ponto crítico. Quando os portões se abriram, a água invadiu os túneis em velocidade extrema. A pressão interna aumentou de imediato, desencadeando um processo conhecido como cavitação. A cavitação ocorre quando a água em alta velocidade forma bolhas de vapor que colapsam com força explosiva, capazes de fragmentar concreto e rasgar metal. Os operadores não previram a gravidade do que viria a seguir. Acreditavam que os túneis suportariam a descarga. Estavam enganados. As paredes dos vertedouros começaram a se desintegrar sob os impactos repetidos da cavitação. O colapso interno gerou ondas de choque equivalentes a cerca de 103 megapascais, força suficiente para estilhaçar concreto e arrancar o revestimento metálico das paredes. Essas ondas atingiram também o arenito ao redor dos túneis, arrancando grandes blocos da montanha. Tudo isso aconteceu profundamente no interior da rocha, invisível para quem estava fora da barragem. O único indício vinha do som. Trabalhadores sentiram fortes impactos sob os pés. Um vídeo, posteriormente encontrado em um arquivo restrito, mostrou a água saindo das aberturas com coloração avermelhada, causada pelo arenito arrancado do interior da montanha. Alguns fragmentos desprendidos eram enormes. Mapas federais de emergência, divulgados anos depois por meio de pedidos formais de informação, revelaram o risco real. Se os vertedouros tivessem falhado completamente, a cidade de Page teria sido devastada em poucos minutos. O corredor do Grand Canyon teria sido raspado até a rocha sólida. A onda avançaria até o Lago Mead, colocando a barragem Hoover em perigo.
Os reparos começaram assim que os túneis foram esvaziados. Engenheiros afirmaram que os vertedouros poderiam voltar a ser usados, mas anotações internas de 1990 indicavam que as obras restauraram apenas o funcionamento básico, não a resistência total. Pequenas fraturas permaneceram na rocha. Relatórios posteriores, entre 2008 e 2012, alertaram que outro pico repentino de calor após um inverno rigoroso poderia empurrar a barragem novamente para a mesma situação de risco. Os operadores sabiam que mais uma emergência fora de controle poderia causar danos que a estrutura talvez não suportasse. Esse receio permaneceu dentro da agência por anos e influenciou todas as decisões tomadas depois de 1983. Quando os cientistas defenderam uma inundação controlada em 1996, fizeram isso conscientes de que a barragem já estava fragilizada. Esperavam que uma liberação planejada evitasse um colapso semelhante ao que quase ocorreu no passado. Porém, enquanto o foco estava em preservar a barragem, o cânion abaixo já enfrentava uma crise silenciosa, colapsando de uma forma diferente. O rio que perdeu a própria memória, o Rio Colorado, afetado por uma seca prolongada, encontra-se em condição crítica. Há quase 2 anos, o governo federal declarou, pela primeira vez, um estado oficial de escassez no rio. A degradação dentro do Grand Canyon não começou com a inundação de 1996. Ela teve início no dia em que a barragem de Glen Canyon impediu o Rio Colorado de se comportar como um rio de verdade. A mudança não foi lenta. Foi intensa e silenciosa apenas porque os danos ocorreram debaixo d'água, onde nenhum visitante podia vê-los. O rio que antes transportava areia, lama e calor foi substituído por um fluxo que já não carregava nenhum dos elementos responsáveis pela formação do cânion. O rio perdeu sua memória no momento em que a barragem assumiu o controle de sua vazão. Antes da existência da barragem, o Rio Colorado transportava mais de 100 milhões de toneladas de areia e silt todos os anos. Esse material formava praias, criava áreas de remanso, protegia peixes e sítios arqueológicos e moldava o cânion. Quando a barragem reteve cerca de 95% desse sedimento dentro do Lago Powell, o rio abaixo dela foi privado do que o mantinha ativo. A água liberada passou a ser clara e fria, sem qualquer quantidade de areia. Os cientistas chamam isso de água faminta, porque ela passa a retirar areia de onde quer que consiga. Isso inclui margens do rio, praias e até camadas profundas do leito. A força dessa água não apenas eliminou praias, como começou a escavar o fundo do rio, criando canais mais profundos e rápidos que já não correspondiam à forma natural do cânion. Áreas inteiras de acampamento desapareceram. Algumas praias desmoronaram para dentro da água e jamais se reconstruíram. Esse processo ocorreu diariamente, pois a barragem liberava o mesmo tipo de água pobre em sedimentos durante todo o ano. O rio deixou de receber as cheias naturais que, a cada primavera, renovavam todo o sistema. Esse canal havia sido moldado por fluxos que não aconteciam mais, e tornou-se necessário tentar restaurar esses processos. A alteração na temperatura da água provocou outra forma de colapso ambiental. O Lago Powell libera água das partes mais profundas do reservatório, onde a temperatura permanece fria o ano inteiro. O Rio Colorado natural é quente, e muitos peixes nativos dependem de águas mais quentes para se reproduzir. O peixe conhecido como um pakshub é o exemplo mais conhecido. Seus ovos e filhotes precisavam de águas quentes e lentas para sobreviver. A água fria eliminou esse ambiente de forma imediata. Trutas invasoras prosperaram nesse novo cenário e passaram a perseguir os peixes nativos de maneira implacável. Essa pressão foi tão intensa que algumas espécies quase desapareceram de determinados trechos do cânion. A ausência das cheias naturais também abriu espaço para uma nova ameaça. Plantas invasoras, como o tamarisco e o camel thorn, passaram a se espalhar pelas margens. As cheias naturais costumavam arrancar essas plantas antes que se espalhassem. Quando a barragem eliminou essas inundações, a vegetação formou barreiras densas ao longo do rio. Essas plantas prenderam areia em locais inadequados e forçaram o rio a seguir por canais estreitos que nunca fizeram parte da paisagem original. Memorandos internos do Serviço Geológico dos Estados Unidos, ainda na década de 1990, alertavam que o sistema entraria em colapso se essas mudanças continuassem, mas esses avisos não foram amplamente divulgados. Comunidades indígenas perceberam a degradação muito antes de o governo reconhecer o problema. Anciãos Hopi advertiram que um rio sem areia era um rio incapaz de sobreviver.
e seus alertas se mostraram corretos. Um estudo realizado em 2009 confirmou que trutas invasoras já haviam começado a adaptar seus corpos para sobreviver no ambiente frio. Essas mudanças rápidas criaram predadores ainda mais eficientes, empurrando os peixes nativos para um declínio permanente. O risco dentro do rio era grave, mas outra ameaça aguardava acima do cânion, vinda de um período em que a própria natureza atacou a barragem e quase dividiu o oeste ao meio. A inundação que agitou as profundezas do cânion. A manhã de 26 de março de 1996 começou com um nível de apreensão que ninguém fora da sala de controle da barragem de Glen Canyon conseguia compreender. Os engenheiros reunidos ali se preparavam para apertar um botão que nenhuma geração anterior jamais ousara acionar. Eles estavam prestes a abrir os tubos de jato do desvio de emergência, criados para situações raras, quando a água precisava escapar da barragem em velocidade extrema. Aquela seria a primeira liberação de água em alto fluxo sob um novo protocolo, finalizado em maio daquele mesmo ano. Esses tubos nunca foram projetados para uso rotineiro. Eles liberavam água com força extrema e com um estrondo capaz de fazer o aço vibrar. O plano era soltar uma onda massiva de água diretamente do Lago Powell, a uma taxa superior a 1.105 metros cúbicos por segundo. Ver aquela quantidade de água avançando era impressionante. Um volume assim seria capaz de encher um estádio inteiro em poucos minutos. Alguns engenheiros sentiram um forte mal-estar ao observar os manômetros começarem a subir. Eles sabiam que aquela liberação poderia estremecer o solo do cânion e que estavam prestes a provocar um evento artificial dentro de uma das paisagens mais frágeis da Terra. O governo ordenara essa inundação controlada porque o Grand Canyon estava em declínio. O experimento foi programado para aproveitar os maiores depósitos de sedimentos registrados em uma década. O rio abaixo da barragem já não se comportava mais como o verdadeiro rio Colorado. A estrutura havia retido quase todo o sedimento natural que antes seguia correnteza abaixo. A água liberada era clara e fria, corroendo praias, eliminando habitats e transformando um rio vivo em um sistema comprometido. A inundação artificial foi uma tentativa de reconstruir o que a barragem havia degradado. Os engenheiros esperavam que a descarga intensa removesse a areia soterrada e a empurrasse novamente para as margens do rio, imitando as cheias naturais da primavera que ocorriam todos os anos antes da existência da barragem. No instante em que os tubos se abriram, toda a estrutura tremeu. O estrondo abafou qualquer outro som. A água atingiu o leito do rio com tanta velocidade que sensores instalados nas paredes do cânion registraram vibrações intensas. Essas leituras não correspondiam a nenhum modelo de previsão conhecido. Os padrões eram irregulares e inquietantes. Algumas vibrações eram baixas e profundas, semelhantes aos primeiros sinais de um pequeno abalo subterrâneo. Uma equipe de geofísica analisou os dados dos sensores e descobriu que algo havia se deslocado sob o leito do rio. O movimento vinha de uma profundidade muito abaixo do sedimento superficial solto, partindo diretamente da rocha sólida. Isso permitiu identificar um sinal extremamente tênue, que se movia a cerca de 1.000 km por segundo. Isso indicava que uma estrutura mais profunda havia reagido ao impacto da água. Alguns especialistas afirmaram, em particular, que as leituras lembravam um colapso dentro de uma cavidade oculta. Nada disso foi divulgado publicamente. Um supervisor orientou a equipe a evitar qualquer declaração até que o governo analisasse as informações. Um relatório interno descreveu o episódio como um padrão inesperado de resposta a um vazio estrutural, sugerindo que a inundação atingira algo oco ou fragilizado sob o cânion. A localização exata não foi revelada, e o documento acabou arquivado discretamente por receio de gerar alarme público. Somos os guardiões. É a nossa vez de fazer a nossa parte. O aspecto mais perturbador era simples. A inundação artificial não apenas deslocou areia. Ela despertou algo no fundo do cânion que permanecerá silencioso por décadas. Os engenheiros acreditavam compreender o rio que corria abaixo deles, mas o evento obrigou os cientistas a encarar o que a barragem já havia causado ao Grand Canyon e por que o rio começara a se degradar desde o início. O ponto morto. A degradação dentro do cânion foi severa, mas uma ameaça muito maior se formava fora da visão pública. Ela vinha de um rio que perdia força a cada ano. Cientistas que analisaram registros climáticos de longo prazo descobriram que o sudoeste dos Estados Unidos já havia entrado no pior período de seca em 12.200 anos.
Esse dado vem da análise de anéis de árvores, que registram níveis de umidade ao longo de milhares de ciclos sazonais. As medições mostram que a seca atual é mais intensa e mais prolongada do que qualquer outra registrada nesse histórico. Isso indica que a região não enfrenta uma escassez temporária, mas um declínio prolongado na disponibilidade de água, semelhante às mudanças climáticas que, no passado, levaram sociedades antigas ao colapso. Hoje, o Rio Colorado transporta menos da metade da água que fornecia durante o século XX, e tudo o que depende dele a jusante já apresenta sinais claros de estresse. Esse cenário levou a uma crise que especialistas temem acima de todas as outras, conhecida como ponto morto. O ponto morto ocorre quando o nível da água no Lago Powell cai tanto que a gravidade já não consegue conduzir a água através da barragem. As entradas de captação do rio estão posicionadas a uma altura específica. Quando o reservatório desce abaixo desse nível, a água simplesmente deixa de fluir e fica retida. O limite crítico da barragem de Glen Canyon fica em torno de 1.027 metros de altitude. Quando a superfície da água cai abaixo dessa linha, o rio para. Nenhuma água segue para o Grand Canyon, nenhuma água continua em direção ao Lago Mead e nenhuma energia hidrelétrica é gerada. Todo o canyon se transforma em um leito seco, expondo camadas que nunca deveriam ficar em contato com o ar. Muitas pessoas compreendem a perda de água, mas poucas entendem a perda de energia. A barragem de Glen Canyon fornece eletricidade para uma vasta área do oeste dos Estados Unidos. Várias bases da Força Aérea dependem dela, assim como estações de monitoramento estratégico e grandes trechos da rede elétrica regional. Se a barragem perder a capacidade de gerar energia, o sistema entra em instabilidade. Essa instabilidade provoca apagões rotativos em vários estados, afetando hospitais, aeroportos, redes policiais e operações militares. Relatórios internos indicam que a perda de energia da barragem poderia desencadear uma reação em cadeia de falhas em toda a rede elétrica do Oeste. Documentos governamentais produzidos durante a crise hídrica entre 2015 e 2021 descrevem o tipo de colapso que poderia ocorrer após um evento completo de ponto morto. Eles detalham paralisações forçadas na agricultura por falta de água para a irrigação, projeções em que bairros inteiros ao redor de Phoenix ficariam sem abastecimento confiável e precisariam ser abandonados, além do colapso de grandes partes do sistema hídrico de Las Vegas. Os relatórios também alertam para migrações internas em larga escala, à medida que populações deixariam regiões cada vez mais secas. As perdas financeiras seriam de bilhões, acompanhadas de instabilidade prolongada. O ponto morto pode acontecer mais rápido do que muitos imaginam. Um único ano com baixa formação de neve já pode empurrar o reservatório para níveis perigosos. O calor extremo acelera a evaporação, e o solo seco absorve a água do degelo antes que ela alcance o rio. A cada ano, o lago se aproxima mais do limite crítico. Quando o nível cair abaixo do ponto de captação, o trecho do rio ajusante ficará exposto ao ar livre, revelando terrenos que não são vistos desde que a barragem foi selada na década de 1960. Os danos ao abastecimento de água são graves, mas algo ainda mais inquietante acontece ao mesmo tempo. À medida que o Lago Powell continua a encolher, a terra que o governo submergiu há mais de 60 anos volta a emergir, trazendo à tona elementos que obrigam investigadores a encarar questões que nunca foram respondidas em 1996. Um campo de sepultamento sob as ondas. Esse colapso foi lento e implacável, direcionado à história humana que havia sobrevivido por milhares de anos. O corredor do Grand Canyon abriga mais de 4.000 sítios arqueológicos documentados. Esses locais se distribuem ao longo das margens do rio. Dentro de Canyon, se sob campos de dunas colapsadas. Eles não estavam ocultos por acaso, mas protegidos pelas antigas cheias naturais. Quando as inundações cessaram, as dunas que os cobriam começaram a encolher. Cada desmoronamento expôs paredes, ferramentas, vestígios humanos e gravuras que não viam a luz do dia havia milhares de anos. Algumas estruturas foram datadas por carbono com mais de 9.000 anos de antiguidade, pertencendo a grupos que viveram muito antes de qualquer cultura Pueblo conhecida. Ancestrais dos atuais povos Pueblo registraram suas vidas como arte nas paredes rochosas ao redor. Essas estruturas não são simples amontoados de pedra. Incluem áreas de sepultamento com vestígios humanos, gravuras de mapeamento estelar usadas para acompanhar as estações, habitações em penhascos com vários cômodos, câmaras de armazenamento de alimentos e fossas de aquecimento que ainda preservam fibras vegetais queimadas. A atividade intensa que enterrou esses locais foi o próprio comportamento natural do rio.
Antes da existência da barragem, o rio Colorado transportava enormes volumes de areia pelo cânion. A cada primavera, as cheias empurravam a areia para as margens mais altas. O vento levava esse material para o interior, formando dunas profundas. Essas dunas funcionavam como uma armadura, selando os sítios antigos sob camadas espessas que mantinham tudo preservado. Quando a barragem bloqueou o fornecimento de areia, as dunas perderam sua resistência. Assim como ocorreu na área da barragem, onde a rocha de fundação foi exposta e preparada para receber o concreto, as dunas começaram a ceder como um teto em colapso. Ao ruírem, revelaram tudo o que havia permanecido protegido por milênios. Os danos foram severos. Algumas paredes se fragmentaram sob a luz direta do sol. Certas gravuras se apagaram a ponto de não poderem mais ser interpretadas. Vestígios humanos surgiram na superfície, onde jamais deveriam estar. Diversas estruturas registradas no levantamento arqueológico de Glen Canyon, realizado na década de 1950, já não existem mais. Cada perda eliminou informações sobre povos que viveram durante algumas das fases mais antigas da presença humana na América do Norte. Equipes federais do Serviço de Parques Nacionais tentaram escavações emergenciais, removendo cerâmicas e vestígios de locais que estavam se desintegrando. Registros internos indicam que muitas áreas já estavam além de qualquer possibilidade de preservação. Vários diários de campo do final da década de 1950 e do início da década de 1960 também desapareceram. Alguns pesquisadores acreditam que esses registros descreviam estruturas que não correspondiam à arquitetura local conhecida. O sumiço desses documentos gerou desconfiança e apreensão sobre o que um dia foi catalogado ao longo do rio. O colapso dessa herança ancestral foi devastador. Porém, outra ameaça se formava ao mesmo tempo. O rio que sustentava milhões de pessoas começava a falhar e corria o risco de deixar de fluir por completo. O túmulo tóxico, o retorno dos cânions submersos não representa o perigo final. Sob o solo agora exposto existe uma camada tóxica que vem se acumulando desde a formação inicial do reservatório, e sua liberação ameaça milhões de pessoas. Essa camada é composta por tudo o que o rio Colorado transportou e reteve por mais de 60 anos. Nela estão presentes compostos agrícolas, metais pesados oriundos de antigas áreas de mineração, resíduos de descargas industriais iniciais, restos de combustíveis e detritos ligados a atividades do período da Guerra Fria a montante. Todo esse material se depositou no fundo do Lago Powell, formando uma espessa manta de lama contaminada. Enquanto o reservatório permaneceu cheio, essa camada ficou submersa. Agora, com a redução do nível da água, a superfície começa a secar. Quando essa lama seca, ela não se solidifica de forma segura. Torna-se frágil, se fragmenta e se transforma em poeira fina, capaz de ser carregada pelo vento através de estados inteiros. Cientistas que analisaram amostras iniciais alertaram que essa poeira contém arsênio, mercúrio, partículas radioativas e pesticidas altamente concentrados. O baixo nível da água também expõe riscos invisíveis ao longo das margens. Se os ventos espalharem esse material, ele poderá atingir Utah, Arizona, Nevada e Novo México. As pessoas podem inalá-lo. Ele pode infiltrar-se em sistemas de abastecimento e se depositar sobre plantações. Os impactos à saúde podem se estender por gerações. Diversos relatórios internos elaborados entre 2018 e 2022 classificaram esse cenário como uma das ameaças de poluição mais perigosas do Oeste moderno. Especialistas ligados ao rio Colorado alertaram que há menos tempo disponível do que se imaginava, pois ali está a origem direta da contaminação. Esses avisos não foram divulgados ao público. Autoridades optaram por retê-los porque o colapso total do Lago Powell ainda era considerado improvável, uma suposição que já não se sustenta. A camada tóxica faz mais do que ameaçar a saúde pública. Cerca de 11.356.000 litros de resíduos contaminantes foram despejados no rio Colorado por aqueles encarregados de protegê-lo. À medida que a lama seca e se retrai do piso do cânion, ela começa a expor as bordas seladas do sistema de câmaras subterrâneas identificado por sonar LIDAR. Essas câmaras permaneceram ocultas sob água e sedimentos por décadas, e agora a lama em retração revela fendas que conduzem diretamente a elas. As estruturas estão se tornando visíveis pela primeira vez desde a criação do reservatório. Investigadores que acessaram áreas já expostas relataram blocos de pedra cortados com precisão,
alinhados em linhas retas, pilares de sustentação talhados e paredes moldadas com ferramentas. Essas características não são resultado de erosão natural e não correspondem às construções Pueblo conhecidas. Elas apontam para um grupo com habilidade avançada em trabalho em pedra, existente muito antes de qualquer cultura que se acredita ter ocupado a região. No interior da primeira câmara que pôde ser acessada com segurança, os investigadores encontraram ferramentas de pedra moldadas com precisão, recipientes de argila contendo resíduos queimados e marcações nas paredes organizadas em padrões de grade. Essas marcações parecem acompanhar posições solares ou ciclos sazonais e são mais antigas do que símbolos semelhantes encontrados em sítios reconhecidos de habitações em penhascos. O arranjo do espaço sugere uma área cerimonial ou um local de armazenamento de itens importantes. Vários arqueólogos acreditam agora que essas câmaras pertencem a um grupo cultural que viveu milhares de anos antes dos mais antigos ancestrais Pueblo confirmados. Cerca de 800 anos atrás, ancestrais dos atuais povos Pueblo habitavam moradias de pedra e cultivavam alimentos, mas essas estruturas indicam algo muito anterior. Se essa interpretação estiver correta, ela indicará que uma sociedade organizada e tecnicamente avançada existiu no sudoeste muito antes do que a arqueologia tradicional aceita. As seções mais profundas do sistema de câmaras geram ainda mais preocupação. Varreduras por penetração no solo revelam uma rede de salas interligadas. Uma delas é grande o suficiente para comportar dezenas de pessoas. Sua função permanece desconhecida, mas o tamanho e a simetria sugerem encontros coletivos ou rituais. Cresce o receio de que algumas salas seladas contenham vestígios humanos ou artefatos que não correspondem a nada atualmente conhecido. Se esses elementos apresentarem origens, práticas de sepultamento ou marcas culturais distintas, eles contradiriam os modelos aceitos de migração e ocupação da América do Norte. Diversas culturas indígenas consideram essa área parte essencial de sua história e herança. Equipes governamentais tentam proteger as aberturas agora expostas, mas o nível do lago está caindo rápido demais. A cada semana surgem novas fraturas no piso do cânion, e mais câmaras são reveladas. Autoridades temem que saqueadores cheguem a esses espaços antes que arqueólogos possam analisá-los adequadamente. Também há preocupação de que novos colapsos exponham áreas ainda maiores do sistema subterrâneo. A água que sustentava o piso do cânion já não está mais ali, e a redistribuição do peso provoca falhas estruturais contínuas. Essas rupturas podem revelar informações que o governo não está preparado para administrar. Cânions proibidos e câmaras perdidas. A redução do Lago Powell está revelando uma paisagem que nunca deveria voltar a ficar exposta ao ar livre. A cada semana, um novo trecho emerge da água. Planícies de lama se partem. Árvores submersas permanecem de pé como esqueletos, e antigas estradas de mineração atravessam um terreno vazio que antes esteve sob mais de 30 metros de água. O retorno desse mundo submerso já é perturbador, mas os investigadores não estão concentrados nas florestas fantasmagóricas nem nas embarcações afundadas. O foco está nas áreas que coincidem com as coordenadas da perturbação profunda registrada durante a inundação artificial de 1996. Ao tratar da inundação que desencadeou tudo isso, alguns apontam para um relatório daquele mesmo ano que pode ter antecipado os acontecimentos. O solo que tremeu naquela época agora volta a aparecer, e o que revela é muito pior do que o sucesso temporário da restauração de areia que a inundação alcançou por um breve período. A inundação artificial fez exatamente o que os engenheiros esperavam. Arrancou a areia enterrada do leito do rio e a empurrou para margens que haviam permanecido expostas por décadas. Praias se formaram da noite para o dia, e os cientistas comemoraram, acreditando ter encontrado uma forma de reconstruir a base perdida do cânion. Porém, essa vitória se desfez quase tão rápido quanto surgiu. Assim que a inundação terminou, a barragem voltou a liberar a água clara, sem sedimentos. Essa água passou a recortar as novas barras de areia e a desfazê-las. Em poucos meses, as praias restauradas começaram a encolher. Após algumas estações, muitas quase desapareceram. Esse resultado já era alarmante, mas o impacto real da liberação de 1996 não teve relação direta com as praias. Ele veio do choque intenso que se propagou pelo piso do cânion durante o experimento de alto fluxo. Na época, o nível da água era alto demais para investigar a causa. Hoje, o lago finalmente está baixo o suficiente para permitir a observação do solo que reagiu àquele pulso extremo.
À medida que a água recua, fraturas profundas surgem ao longo de certas paredes do cânion. Essas fendas se abrem em cavidades que se estendem muito abaixo da superfície. Os tamanhos e formatos dessas aberturas não correspondem aos padrões criados pela erosão comum. Algumas descem até câmaras vazias, enquanto outras se conectam a passagens longas e estreitas. O piso exposto apresenta padrões de colapso semelhantes a falhas repentinas para baixo, exatamente o tipo de movimento registrado pelos sensores em 1996. Isso indica que a inundação artificial atingiu algo mais rígido do que simples vazios em sedimentos soltos. Ela impactou estruturas ou espaços ocos selados dentro da rocha. Varreduras modernas confirmam esse cenário. Entre 2019 e 2023, equipes de imagem por sonar e lidar mapearam regiões do reservatório que nunca haviam sido analisadas. Elas detectaram vazios retilíneos, corredores retos e uma câmara de grandes dimensões enterrada profundamente no piso do cânion. Essas formas são totalmente incompatíveis com o arenito natural. A descoberta forçou uma reavaliação de registros antigos, anteriores ao alagamento de Glen Canyon. Mergulhadores do início da década de 1960 relataram ter visto padrões de pedra moldada dentro de vários cânions laterais. Suas anotações mencionavam blocos empilhados e aberturas trabalhadas. Muitos desses registros desapareceram, inclusive arquivos que descreviam formações hoje localizadas em áreas expostas. Esse sumiço levantou suspeitas de que as primeiras expedições documentaram estruturas que foram submersas antes que o público tivesse conhecimento. Com a redução do lago, entradas para sistemas selados por décadas estão sendo reveladas. Arqueólogos temem que saqueadores cheguem primeiro. Alguns acreditam que esses locais possam conter indícios de atividade humana que não se encaixam nas cronologias aceitas. Porém, o retorno dos cânions submersos não representa o perigo final. Sob o solo agora exposto, existe uma camada tóxica que vem se acumulando desde o primeiro enchimento do reservatório, e sua liberação ameaça milhões de pessoas. À medida que essa crosta contaminada se fragmenta, ela também remove a última barreira sobre as enormes câmaras sob o cânion. E o que essas aberturas revelam é muito mais perturbador do que qualquer coisa observada até agora. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.